para glorificar, para exaltar o Teu nome, nesta manhã, meu Pai, de domingo, onde nós estamos aqui com prazer, com alegria, sabendo, meu Pai, que em tudo que nós fizermos aqui é para o Senhor, é para a Tua honra e é para a Tua glória. Então toma a direção, meu Pai, deste culto, venha abençoar a vida de todos, que possamos dar o nosso melhor, meu Pai, e que através deste culto, meu Pai, recebemos a nossa salvação. Pai querido, Pai amado, toma tudo nas Tuas mãos neste dia maravilhoso que nós estamos aqui, meu Pai, para Te adorar. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Palavra do Senhor. Sempre lembre disso, a última palavra é do Senhor. Não importa o que tem dito em mim, Deus Santo sempre é um vencedor. Aleluia. Não importa a luta, tentação, tristeza, Jesus Cristo tem pra ti certeza que Ele vai te entregar o que te prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Tu irás ultrapassar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, vai em frente. Confie no Senhor. Jesus está aqui, diga. Jesus está aqui Neste lugar. Pedes o que quiseres. Pedes o que queres. Pode pedir. Glórias e glórias, aleluia. Não importa a dor Do teu coração, Ele entrega a vitória. Ele entrega a vitória em Suas mãos, aleluia. Mais uma vez, igreja. Jesus está aqui Neste lugar, oh, aleluia, glória a Deus. Pedes o que queres, Ele fará. Não importa, não importa a dor do teu coração, oh, aleluia. Ele entrega a vitória em Suas mãos. Glórias e glórias, aleluia. Glorificado seja o nosso Deus nesta manhã maravilhosa. Não importa como tu fala, como tu diga, confia em Deus, confia no Senhor. Não importa o que tem dito em mim, Não importa o que o inimigo diga, Deus Santo sempre é um vencedor. Não importa a luta, tentação, tristeza, Jesus Cristo Tem pra ti certeza que Ele vai te entregar o que te prometeu. Creia nisso, igreja. Tu irás ultrapassar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista. Não desista, meu amigo, vai em frente, confie no Senhor. Jesus está aqui, pode dizer. Jesus está Glória e aqui. glória, aleluia. Aleluia, meu Pai, muito obrigado. Te agradeço por mais uma manhã na Tua presença. Te agradeço pelo ar que respiramos. Te agradeço por estar na Tua casa hoje. Ele entrega a vitória. Ele entrega a vitória em Tuas mãos. Diga que Jesus está aqui. Jesus está aqui Neste lugar. Pedes o que queres, Ele fará. Não importa
Diga assim: meu Deus, eu tomo posse da minha vitória nesta manhã de domingo. Diga: meu Deus, toma a direção de tudo que nós vamos fazer neste lugar, nessa igreja que o Senhor marcou para te buscar e te adorar. Diga: obrigado, meu Deus, porque tudo que o Senhor tem feito é para o nosso bem. E quem crê, diga glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Amém? Pode sentar. Amém? Cadê o... Tem uma folha aí? Quem recebeu uma folha aí? Aqui. Vamos pegar essa folha aqui, vamos juntos cantar esse hino aqui, gente? Vamos cantar esse hino aqui todo dia. Pega a folha, vamos lá. Quero que você cante comigo, amém? Por isso que eu tenho a folha aí para você. Porque serve para esse dia de hoje, essa música, né? Pode reinar. Vamos cantar junto? Vamos lá, todo mundo, mesmo tom, vamos lá. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar com a tua direção. Chama ele, vem. Vem, Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a tua voz. Reverência a tua voz. Vamos fazer. Então diga assim, ó: pode reinar. Pode reinar, Senhor Jesus. Ó sim, toda igreja, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, reina, Senhor, neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nosso Pai. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda a tristeza, desfaz toda a tristeza, incerteza e sabor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Cante, igreja, pode reinar. Pode reinar, Senhor Jesus. Ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Nesse lugar, onde reinar, Senhor Jesus. Ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Diga glória a Deus, dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Amém, Jesus? Quem reina aqui é Deus, amém? Quem reina aqui é o Senhor. Guarda essa folha. Daqui a pouco nós vamos falar dessa canção que você acabou de ler. Procura treinar ela, amém? Porque essa canção aqui prova que quem reina é o Senhor, amém? Ele que tem que reinar, ele que tem que decidir, ele tem que tomar decisões. Se você entregou sua vida para o Senhor Jesus, eu creio que entregou. Quem entregou sua vida para o Senhor Jesus? Então quem tem que reinar é Ele. Quem tem que mandar é Ele. A gente não manda nada, diga glória a Deus. Entreguei, se eu entreguei, então é Ele que decide. Bem, os cultos, gente, são liberados na cidade de Piraí, bem? Na verdade, nunca era para ser proibido, né? Porque o culto é a Deus, o culto é para Deus.
E nós temos que seguir as regras, né? Questão de máscara, não pode usar o ar-condicionado, né? Que eu já botei ali, não pode usar o ventilador, não pode usar muitas coisas que você vai ver durante o culto, durante a semana. Mas toda essa prevenção é boa, né? Para que não impeçam de nós adorarmos a Deus. Amém? A gente vai trabalhar normalmente, como nós temos trabalhado, mas sempre lembrando que quem reina é o Senhor. Diga a glória a Deus. Pega a sua Bíblia, sua espada da lei, leva no livro de Romanos, capítulo 5. Capítulo 5. Domingo que vem, gente, na verdade, sábado, a igreja, ela completa 4 anos de idade. Sábado que vem, amém? Domingo é meu aniversário, que é dia 12. Por coincidência, né? A igreja nasceu na véspera do meu aniversário. Então, domingo que vem. Vai ter festa? Não pode, né? Não podemos ter aglomerações. Felizmente, né? Os últimos aniversários da igreja, tinha muito mais de 100 pessoas na igreja, o cheio, mas dessa vez não poderemos. Mas estaremos aqui agradecendo e adorando a Deus por esse aniversário, amém? Principalmente da igreja, que ele está fazendo 4 anos de idade. Bem, a palavra de hoje, Romanos capítulo 5, aí a partir dos versos 1 em diante, o título nos traz o seguinte entendimento: a justificação pela fé e a paz com Deus. Diz aqui, ó, versos 1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Observa aí, gente, essa palavra aí, o significado dela. Todos nós fomos salvos pela fé. Que fé é? A fé de ouvir a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus. Você não é salvo só porque você vem da igreja, não. Pelo contrário, você será salvo somente se você crer na palavra de Deus. Você não duvidar. E muitos hoje têm duvidado da palavra de Deus. Muitos hoje não têm acreditado. Você observa que os governos, as autoridades, né, impediram os cultos, né, devido à pandemia. Fizeram isso com razão, né, porque muitas mortes tiveram. Mas a autoridade maior que nós temos que obedecer é a Deus. Nós temos que respeitar as autoridades constituídas por Deus, porque nós não fomos salvos pelo sangue do homem, nós não fomos salvos pela autoridade do homem, nós fomos salvos pela misericórdia de Deus. O maior sacrifício quem fez foi quem? O Senhor Jesus. O sacrifício dele de sofrer, de padecer, de morrer naquela cruz. Quem faria isso? E muitos hoje não, digo até dentro da igreja evangélica, muitos hoje não reconhecem isso. Ninguém quer morrer por Cristo. É ou não é? Ninguém quer dar sua vida por Cristo. Muitos, na hora que o Senhor precisa dela, fazem como os discípulos, como Pedro, se afastam, somem. Porque, gente, o amor maior foi Ele que deu. O amor dele é a salvação. Jesus não veio aqui nessa terra para curar, para libertar. Ele até fez para ganhar aquela pessoa que estava enferma, aquela pessoa que estava doente, aquela pessoa que estava possessa de um demônio. Ele fez a obra, mas o propósito maior foi a nossa salvação. A salvação. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus.
Então, ele foi o nosso intermediário, né? Ele foi a fonte que nos liga até Deus. Continuando lá no versos 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Quer dizer, se eu não venho à igreja para vencer os meus problemas, minhas dificuldades, vencer os problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, então eu não vou me gloriar, eu não vou vencer. Porque a Bíblia diz que sem Deus nada podemos o quê? Fazer. Por que eu fiz a pergunta logo no início? Por que nós viemos à igreja? Por que você vem à igreja? Por causa da tua salvação. E a salvação, gente, ainda não temos ainda. Ninguém foi salvo ainda. Nós não morremos ainda. Às vezes as pessoas se acomodam, estou salvo. Não. Ninguém está salvo. Você só vai estar salvo depois que você partir desta terra. Depois que você partir desta terra, aí sim você vai estar salvo. Porque enquanto aqui nós vivermos, nós vamos ter o quê? Tribulações, nós vamos ter provas, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter ameaças, nós vamos viver aqui nessa terra com dificuldades. E a Bíblia ensina que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, você não venceu nada ainda, eu não venci nada. Por isso que nós temos que manter a nossa comunhão com Deus. Como que eu vou ter comunhão com Deus se eu não vim à igreja? Como é que eu vou manter a minha fé se eu não venho à igreja? Quantas pessoas estão vivendo aí fora da igreja e não tem fé? A gente tem fé para vencer qualquer tipo de enfermidade. Nós temos fé para vencer qualquer tipo de problema. Mas se essa fé ela não for tratada, ela não for cuidada, essa fé vai caindo. O grau de espiritualidade da pessoa vai abaixando, porque ela não está alimentando a sua vida espiritual, ela não está alimentando a sua fé. Continuando, olha o verso 4 diz aí, ó. E a perseverança, ela produz o que? Experiência, e a experiência o que? Esperança. Nós estamos vivendo aqui na igreja, vamos viver esses dias aí, né? A esperança, vamos procurar ter esperança, vamos procurar, além da fé, além da perseverança, ter esperança, porque se nós não termos esperança, como é que nós vamos ser felizes? Quantas pessoas podem vir na igreja? Porque o problema era o quê? A proibição. Quantas podem vir e não vêm? Por quê? Porque elas estão acomodadas, elas se acomodaram, elas estão acomodadas. O diabo, eu sempre falo, o diabo não é burro, o diabo é inteligente. Para fazer o mal, ele é muito inteligente. O propósito é afastar as pessoas da onde? De Deus, da igreja. E ele conseguiu. Infelizmente, muitas pessoas estão fracas espiritualmente, desanimadas espiritualmente. A pior morte não é a morte física, a pior morte é a morte espiritual, onde o próprio Senhor Jesus disse: deixai os mortos, seus próprios mortos, enterrar os seus mortos. Porque a pessoa está morta espiritualmente. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem capacidade de vencer nenhum problema, ela não tem capacidade de vencer nenhuma tribulação, nenhuma batalha, nem sequer uma doença, nem sequer esse próprio vírus, porque ela está o quê? Morta espiritualmente, ela não está recebendo alimento, ela não está, ela está vazia, ela está oca. Ela não tem, sabe, aquela força que a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. Ela não tem aquela luz que o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é a nossa luz. Por quê? Porque muitos se acomodaram. Muitos se acomodaram. Estou falando dos nossos idosos, que eles têm que estar em casa, né? Mas eles estão livres também para vir na igreja. Se eles quiserem vir à igreja, pode ir, estão à vontade. Não é proibido vir. Entendeu? Mas graças a Deus, os nossos idosos aqui da igreja estão fortalecidos, estão alimentados. Diga agora, porque em nenhum momento, nenhum instante eu abandonei eles. Eu visitei, fiz oração, levei, os propósitos para eles, então eles estão fortalecidos. É o que eu estava falando ali, graças a Deus, glória a Deus,
Nós não tivemos nenhum caso, amém? De vírus na nossa igreja, e muitas igrejas aí. Por quê? Porque a igreja ela não parou de orar, a igreja não perdeu o foco. Quando você perde o foco em Deus, você para de orar, você vai enfraquecendo, gente. Você vai perdendo as forças, você vai perdendo, né, a alegria, o ânimo. O Senhor Jesus disse que Ele é o que de nós? Ele é a nossa força, o nosso ânimo. Então é muito importante nós vivemos pela fé, como está dizendo o título aí, ser justificado pela fé. Não porque eu sou da igreja, não porque eu sou evangélico, mas ser justificado pela fé em Cristo. Amém? O verso 5 diz aí, ó, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi o quê? Em outorgado, entregue. Mas se eu não buscar? E se eu não buscar? E se eu não adorar? E se eu não estiver apegado à palavra de Deus? E se eu não estiver preocupado com a minha salvação? Como é que o Espírito Santo vai ser derramado sobre mim? Como é que ele vai entrar na minha vida? De alguma coisa é nós buscarmos a Deus em casa, outra coisa é estar na igreja. Dentro da igreja, conforme eu falo, a gente tem um ambiente de Deus, né? Conforme essa canção, né? Senhor, reina neste lugar. De onde nós estivermos, Deus vai abençoar, Deus vai reinar. Nós temos que buscar Deus em casa, adorar a Deus em casa, nós temos que estar na presença dele em casa. Mas o ponto principal, o ponto de partida é a igreja. A igreja é o lugar secreto de Deus, é o esconderijo do Altíssimo. Porque na igreja a gente buscamos a Deus com mais firmeza, com mais clareza. Aqui a gente procura estar sempre adorando a Deus da melhor forma possível. Então, a igreja é importante. Aqui continuando, o versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Como é que a gente era? Como é que eu era? Eu era fraco. Por que eu era fraco? Por que muitas das vezes nós somos fracos? Hein, gente? Por que você muitas das vezes é fraco? Por que eu sou fraco? Por quê? Porque é fora da presença de Deus. Por que nós éramos dominados pelos vícios? Dominados pela incerteza, dominados pelo pecado, dominados pela doença, dominados pelo medo? Porque nós éramos fracos. A gente era muito fraco. Não tinha força para orar. A gente não tinha força para buscar. A gente não tinha força para ir para a igreja. Observa como é grande a fraqueza de muitas pessoas. Elas são dominadas pelo vício, pelo cigarro, pelo copo de cachaça. Quer dizer, ela é fraca, ela não consegue vencer. Por que ela não consegue vencer? Porque ainda falta nela a força do Espírito Santo. E como que ela vai ter a força do Espírito Santo se ela não busca, se ela não entrega a sua vida para o Senhor? E falar em entregar, é como chegar aqui, ó, eu tenho isso aqui nas minhas mãos, amém? Eu tenho isso aqui nas minhas mãos, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Se eu entregar para você, está aqui o seu Natalino, pronto, é meu, hein? É meu? Não é mais meu, é dele, porque eu dei para ele. Assim é a sua vida. Se você entregou sua vida para o Senhor Jesus, não te pertence mais. Agora aquela artista que diz, né? Não me pertence mais. Quem lembra? Não te pertence mais. Eu entreguei. Quais decisões que eu posso tomar na minha vida? Nenhuma. Porque eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Então Ele que direciona, é Ele que faz o que Ele quer. Se Deus falar, vai para a direita, eu tenho que ir para a direita, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Você lembra quando o anjo de Deus falou para a família de Ló? Vai para o monte e não olhe para trás. O anjo falou o quê? Não olhe para trás, não retroceda. Só que a mulher de Ló, né, olhou para onde? Olhou para trás. Mas a ordem não era olhar para trás.
E não é isso que Deus fala para a gente hoje? Não olha para trás, vai em frente, eu vou adiante de vós, ser forte e corajoso. Mas muitos de nós, quando eu falo nós, eu falo povo de Deus, que não existe denominação, existe placa de igreja, somos um povo só. Quando eu falo povo de Deus, somos todos. E Deus fala que não olha para trás, não retroceda, porque aquele que retrocede não é meu. E por que a pessoa retrocede? Porque ela está o quê? Hein? Aqui, ó. Porque ela está o quê? Fraca. E quando nós estamos fracos, meu irmão, quando a gente está fora do Espírito, nós somos o quê? Carnais. A gente toma decisões na carne. E a gente deixa a carne falar mais forte do que o Espírito. Quando eu estou no Espírito, não tem coronavírus, não tem câncer, não tem AIDS, não tem problema financeiro. Eu vou orar, vou dobrar meus joelhos. O Espírito é diferente. O Espírito é de vencedor. Eu vou vencer. Isso aí para Deus não é nada. Eu vou vencer essa doença. Eu vou vencer essa enfermidade. Eu vou vencer esse problema familiar. Eu vou tomar decisões, né, dentro da palavra de Deus. Eu não vou tomar decisões próprias. Eu vou agir conforme Deus me dizer, como Deus vai me falar. Eu não vou deixar de fazer isso ou aquilo, ou vou fazer isso ou aquilo, sem primeiro consultar a Deus. Esse é o forte. Esse que Paulo diz, eu sou forte. A gente tem que ser forte quando a gente está obedecendo a palavra de Deus. Deus, muitos ainda estão fracos. Muitos estão longe de Deus. Porque se nós, gente, obedecermos a Deus, fazer a vontade dele, Deus, nada vai nos acontecer. Pode ter certeza, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar. E é por isso que nós somos justificados pela fé e paz com Deus. Eu tenho que ter paz com Deus. Eu tenho que viver uma vida tranquila. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos problemas, eu tenho que ter paz. Dentro de mim eu tenho certeza que Deus vai me acolher e Deus vai me livrar. E se tiver que morrer? Eu morro em Cristo. Escrevi um texto, até aqui, eu botei lá no celular, lá no WhatsApp e no Facebook. Né? Porque a gente tem até algumas coisas um pouquinho mais. Por que eu busco a Deus? Aí tem, vamos buscar a Deus. Será que é necessário o homem liberar para buscar a Deus? Quem é maior? Deus ou o homem? Para você, quem é maior? Deus ou o homem? Deus é maior do que nós, muito maior. Nós não passamos de uma sementinha, né? Não somos nada. Então quem é maior? Deus ou o homem? Se é Deus, então diz aí, ó, disse Deus, sendo Deus, vai. Né? Deus manda o quê? Vai. E se Deus disser, vem, aí nós vem. Porque ele não vem. E por que não vem? O decreto do prefeito autoriza os cultos na igreja, todas as igrejas. Quero hoje lembrar que a morte do Senhor Jesus nos salvou da morte desse mundo, a morte física, né? E por que temer a morte? Se eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Não tem que ter medo da morte. Amém? Porque muitas das vezes a pessoa tem medo de ficar doente. Às vezes você vai partir nem doente. Sabia disso? Às vezes você vai morrer lá na tua cama quentinha, né? Você vai deitar, vai morrer. Não importa se eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, não importa como Ele vai me levar. Ele pode me levar dirigindo, Ele pode me levar, né, lá tomando meu café, meu almoço, Ele pode me levar deitadinho numa rede, Ele pode me levar passeando numa avenida, não importa. Um dia nós vamos embora. Diga glória a Deus. Mas nós vamos para a glória de Deus. Nós vamos para a glória de Deus. É isso que você tem que colocar no teu coração. Não adianta
vigiar a sentinela. Não adianta eu ter todos os cuidados. Ai, não quero pegar vírus. Não quero pegar câncer, não quero ter câncer. E se Deus decidir, meu irmão, você vai de qualquer jeito. Diga glória a Deus. Às vezes a pessoa se preocupa com isso. Tire essa preocupação. Age, vive a sua vida normal em Cristo. Vive, né? É claro, obedecendo às autoridades constituídas por Deus. A autoridade constituída por Deus não é só o bispo da igreja, não é só o pastor. A autoridade também é o policial, é o bombeiro, é o prefeito, é o governador, é o vereador. Eles são autoridades constituídas por Deus. Se eles não fazem certo, o problema é deles. Você tem que obedecer. Se o guarda de trânsito manda você parar, você tem que parar. Entendeu? Nós temos que obedecer. Então, gente, nós obedecer acima de tudo aqui, a Deus, ao Senhor. Não tem medo. A morte, põe no teu coração, a morte não te pertence mais. Você pode morrer um dia, eu como posso morrer, mas nós ressuscitaremos em Cristo. Diga glória a Deus. Com Cristo. Então não se preocupa com isso, não tenha medo disso. Vou tomar cuidado. Nós temos que tomar os cuidados. Nós temos que tomar toda a prevenção. Entendeu? Mas eu não tenho que ter medo. Não posso ter medo. Moisés, como é que Moisés morreu? Hein? Moisés esperava a morte dele? Moisés ficou doente? Ficou. Foi transladado para Deus. Foi levado para Deus. Ezequias estava no leito de dor, entendeu? Já praticamente morto, só faltava morrer mesmo. De repente vai lá o profeta, diz para ele: arruma a tua casa, que certamente tu morrerás. E ele orou ao Senhor, virou o rosto para a parede, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Não era para ele morrer com aquela doença? Hein? Era uma doença mortal. Pode ler lá Isaías 38, era uma doença mortal. E ele não mudou aquela situação por causa da oração. E olha que a morte foi avisada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Então guarda isso, gente. A gente não pode morrer com doença, pode morrer sem doença, não interessa. Interessa que esse nosso corpo é corruptível, nosso corpo não presta, ele peca, ele erra. Esse corpo aqui, ele é sujo. Isso é limpo quando você toma banho. Entendeu? Mas a nossa alma é que é importante para Deus. Deus não quer esse corpo. Se Deus quisesse esse corpo, você não seria sepultado, nós não seríamos sepultados. Nós seríamos transladados. Sim ou não? Deus quer a sua alma. Mas a alma, ela é o interior. A tua alma tem que estar alimentada. O corpo se alimenta de comida sólida, arroz, feijão, mas a alma se alimenta da palavra de Deus. É onde você vê pessoas com medo, pessoas atormentadas por causa do coronavírus. Parece que o câncer se aposentou, né? A diabetes, ninguém morre mais de câncer, ninguém morre mais de bala perdida, ninguém morre mais de tiro, ninguém morre mais da ponte que cai, de acidente de carro, só morre de coronavírus. O propósito do diabo é colocar a mente da humanidade somente no coronavírus, não se preocupar com mais nada. Principalmente, não se preocupar com quem? Hein? Com Deus, com a tua salvação. O diabo desviou os pensamentos de Deus. As pessoas não querem fazer mais nada. As pessoas não querem fazer mais nada para Deus. As pessoas não querem mais vir para a igreja. As pessoas não querem, quer dizer, o mundo está tudo livre. O alcoólatra bebe lá à vontade, vai para o bar, vai para bebe, enche a cara, faz tudo que ele quer. Mas o cristão não. O cristão, não posso ir para a igreja. O coronavírus está na igreja. Amém? É por isso que o Senhor Jesus diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Por causa disso aí. Porque Deus, ele, muitas das vezes, ele nos deixa a prova. Ele quer nos provar a nossa fé. Ele quer provar se realmente somos convertidos ou convencidos.
Quem está entendendo? Você está entendendo? A gente tem que ser convertido. Eu não sou convencido. Por que eu não sou convencido? Porque pode vir o que vier, eu vou buscar a Deus. Eu vou adorar a Deus. Pode vir o que vier, eu vou morrer em Cristo. Eu não vou abandonar, como diz lá no livro de Hebreus, né? Abandonar minha confiança em Deus. Eu vou permanecer firme até a morte. Eu não vou olhar para trás. Mas é necessário que eu seja o quê? Forte. Forte. Para mim não é nenhuma surpresa muitos não voltarem para a igreja ainda. Buscar a Deus, mesmo com o prefeito liberando. As igrejas estão vazias, todas elas estão vazias. Porque o povo ainda está envolvido na crença da palavra do homem. O povo que ficou em casa, esse período aí de quarentena, cinquentena, sextatema, seja o que for, é o povo que não se alimentou. Quem está entendendo? Eles não se alimentaram, eles não ouviram a palavra, eles não adoraram a Deus, eles não glorificaram a Deus, eles estão fracos, eles estão ainda, sabe, estão ainda no leite materno. Para eles voltar a ter aquela força, aquele primeiro amor, eles têm que voltar para onde? Para o culto, para a igreja. Observa que quando Deus falou para Ló e sua família, vá para o monte, porque Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídos. O monte representa o quê? Deus. Deus é o monte. O que está escrito, nós devemos olhar para o monte. Então, guarda isso no teu coração. Por que Jesus foi crucificado no monte? Né? Por que Deus permitiu tudo isso? Porque ele tinha que vencer aquilo ali. Jesus venceu a morte. E nós também temos que vencer a morte. Se você não lutar, você não vai vencer a morte. Se você deixar essa porcaria desse corpo que não vale nada, que não presta, ser maior do que a sua alma, você infelizmente vai ver a segunda morte. Mas se eu quero viver a primeira morte, somente a primeira, eu tenho que manter a minha lâmpada acesa, eu tenho que manter a minha força, eu tenho que buscar a Deus, porque o que não falta é problema para nos derrubar, é problema de tudo que é lá, é aflições, é angústia. Deus, você vê nesse tempo todo aí, você não viu nenhum momento eu triste, abatido, mesmo em meio às lutas, mesmo aos problemas, porque para mim não presta, não vale nada, o que está no meu exterior, o que importa é o que está dentro de mim. Glória a Deus. Mas eu preciso buscar a Deus. Você só vai ser forte se você buscar a Deus. Então vamos repetir o verso 6? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quem era os ímpios? Era nós. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente em percorrer, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Por isso que o justo vive pela fé. O justo tem que viver pela fé. Deixa eu só terminar. O justo vive pela fé. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou, olha a palavra reinou aí, ó. Olha que Deus trabalha, ó. Olha que Deus trabalha dentro do culto. Cantamos a música que reina, Senhor, neste lugar. Se pela ofensa de um e por meio de um só, é Jesus Cristo, reinou a morte, muito mais porque recebe a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Todos nós, reinaremos com Ele na glória, se nós permanecermos aonde? Na presença dEle. Por assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação
que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, qual foi o homem que desobedeceu, gente? A Deus, você nos trouxe o pecado. Quem foi esse homem que nos trouxe o pecado? Quem foi? Quem sabe? Hein? Aí está dizendo que porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Por que nós se tornamos pecadores? Por causa de quem? Quem foi o primeiro homem e a primeira mulher? Então, Adão e Eva. É isso? É ou não é? Então, Adão, por causa da desobediência, não tocar naquela árvore, todos nós hoje somos pecadores. Independente de você se converter a Deus numa igreja, você ainda continua pecador. Você é pecador. Você peca todo dia, você erra, diga glória a Deus. Mas pelo sangue de Cristo nós fomos lavados. Pelo sangue de Cristo nós fomos o quê? Purificados. E se eu não buscar Ele, quero que você entenda isso aqui, ó. Se eu não buscar Ele, eu estou condenado. Entendeu? Se você não buscar a Deus, se você não entregar a sua vida para Deus, preste atenção aqui. Se você não vier buscar Deus numa igreja, você está condenado. Primeiramente, eu tenho que aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus num bar. Ninguém aceita Jesus no mundo. Ninguém aceita Jesus na vizinhança. As pessoas aceitam o Senhor Jesus num culto racional para Ele. Entendeu? Onde o pregador oferece para ele a vida eterna. É ali ele decide, ele escolhe. Mas quando eu escolho, eu aceito o Senhor Jesus, na verdade ninguém aceita Ele, é Ele que nos aceita. Se naquele momento você falar, eu aceito Jesus, então você tem que obedecer em tudo. Você tem que andar com Cristo, você tem que congregar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Escritura, né? Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se batizar, porque assim você disse aqui, ó, vai ser mais forte do que Jesus dentro de você. Por isso nós temos que matar nossa carne, né? E vivificar o nosso espírito. Quem vive pela carne, vive pecando. E não pede perdão a Deus. A quem vive pelo espírito, mesmo que venha errar, pecar, ele não será condenado se ele pedir perdão a Deus. Entendeu? Diga glória a Deus. Então, o desagrejado, por exemplo, pessoas que não gostam de vir à igreja. Por que as pessoas não gostam de vir à igreja? Por que as pessoas não querem vir à igreja? Porque elas não querem dar um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra. E também elas não querem ser dizimistas, ser ofertantes, não querem ajudar o outro. Elas preferem estar numa escravidão do mundo, gastando dinheiro no mundo, gastando dinheiro nos vícios, do que servir a Deus. Então muitas não vêm por causa disso. Aí são desagrejados. Muitas das vezes você não precisa ir para a igreja. Então ela é maior do que Deus. Se o próprio Senhor Jesus congregou os povos, se o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra as suas portas, tem a Bíblia aqui, meu irmão. A Bíblia, eu tenho que ir pela Bíblia, eu tenho que ir pela palavra de Deus, não pelo homem. E por que as pessoas não aprendem? Porque elas não veem a igreja. Por que as pessoas estão tomadas de medo de morte do coronavírus? Porque ela não vê a igreja, porque se ela vê a igreja, ela não vai ter medo. Ela vai buscar, ela vai orar, ela vai usar a máscara, e até de máscara você pode pegar o coronavírus. Se Deus quiser, né? É Deus que nos guarda, diga glória a Deus. Nós usamos a máscara por respeito às outras pessoas, né, ou não? Porque a gente tem que respeitar as leis do homem também. Entendeu? Você não entra numa loja se não tiver máscara. Está entendendo? Você não entra. Não vou obedecer. Então é mais fácil obedecer o homem do que obedecer a Deus. Primeiro é Deus. Primeiro é o soberano, depois o homem. Aqui continuando para a gente encerrar, aqui, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de obediência de um só, muitos se tornaram o quê? Justos. Por que nós somos justos? Porque nós obedecemos a palavra do Senhor.
Nós somos do Senhor. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é através dele que você vai ser salvo. É através da obediência a ele. Se você não obedecer a ele, você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar aonde você não vai ser salvo. Tem que obedecer, diga glória a Deus. E Deus constituiu o homem, o apóstolo, o bispo, o pastor, o obreiro, para ser autoridade diante de vós. Ele, o homem de Deus, o pregador, dentro da palavra, dentro do Espírito da palavra. Você pode ter certeza que, se for dentro da palavra, se você obedecer tudo que for determinado de cima do altar, ou uma direção, ou um aconselhamento, você está obedecendo a Deus. Mas quando você deixa de obedecer, você está perdendo a sua salvação. Nunca esqueça que eu falei aqui anteriormente. Nós, gente, não temos que ter medo da morte. Fique preocupado, eu quero ficar doente para morrer. Você pode morrer até saudável. Entendeu? Em cima de um altar subiu o seu Antônio. O nome dele é seu Antônio, né? Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Foram muitos casos, mas esse foi o mais marcante. Já acabou o culto da igreja, São Antônio sentava sempre ali, atrás da dona Cacilda, ali atrás dali. Toda vez ele chegava, era o primeiro a chegar. O culto era 8 horas, chegava às 7 horas, 7h15. Chegava bem cedo, fazia essas orações no altar e ficava ali lendo a Bíblia, né? Sentadinho, quietinho, batia papo com ninguém. Ficava sentado, só ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Então, um culto, né? Final de um culto, um domingo, acabou o culto. São Antônio nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Acabava o culto, ele pegava a Bíblia dele, botava debaixo do braço e ia para casa. Mas teve um domingo que o São Antônio acabou o culto. São Antônio veio, pediu permissão para subir ao altar. Pastor Andrade, posso subir ao altar? Deixa eu falar para o senhor. Pode subir, irmão? Pode subir. E apertou minha mão. Olha, estou me despedindo do senhor. Entendeu? Estou me despedindo. Muito bom trabalhar com o senhor. Aprendi muito com o senhor. Entendeu? O senhor é um homem de Deus, né? Fez aqueles predicativos todos. Vou perguntar, São Antônio, o senhor está indo embora da igreja? O senhor está saindo da igreja? Não. Só vem me despedir do senhor. Estou indo para a casa do pai. Aí eu fiquei sem entender aquilo. Aí quando foi na segunda-feira de manhã, sua esposa chega à igreja e fala que o senhor Antônio tinha partido. Um homem de 78, 80 anos, 80 e poucos anos. O homem saudável, o homem que comia de tudo, partiu. Ele veio se despedir de mim. Fui para a casa do pai. Eu fiquei sem entender, porque eu pensei até que ele tinha saído da igreja, para outra igreja, né? E tem gente que faz isso, tem gente que nem faz, né? Tem gente que sai da igreja, não dá nenhuma satisfação para o pastor que cuidou dela, que orou por ela, né? Que cuidou da doença, da enfermidade, da família, não dá nem satisfação. Sai, entendeu? Sai pela porta dos fundos, porque Deus não aceita isso. Então, mas o senhor veio me despedir, quando foi no outro dia, segunda-feira de manhã. Aí veio a esposa dele falar, o pastor Andrade veio aqui comunicar ao Senhor o falecimento do meu esposo, o Antônio. O que houve? Estava preparando o jantar dele, e ele é lá de Barra Mansa, sabe disso. E preparando o jantar dele, ele falou que ia deitar para descansar um pouco. Jantar não, desculpa, almoço. Foi de manhã, preparando o almoço dele, tal, direitinho, matando lá um frango lá. E quando preparei o almoço, terminou o almoço, ele gostava de almoçar cedo, 11 horas,
de almoçar cedo. Quando deu a hora para chamar ele, eu balancei ele, e ele já tinha partido, mas a mulher falou com alegria. A mulher não falou com tristeza, com lágrimas, com choro, porque ela sabia o homem de Deus que ela tinha onde? Dentro de casa. Aliás, eu falei para ela, poxa, dona Maria, você não sabe o que aconteceu ontem. Então ele se despediu da igreja de mim, pouco, né? Porque subiu no altar. E ela falou, olha, eu perguntei para ele o que ele foi fazer no altar, que ele nunca foi subir ao altar, a não ser pelo seu chamado. E ele não me falou nada, ele não queria me preocupar. Então, gente, você não vai partir dessa terra doente. Você não vai partir dessa terra, sabe, da forma que às vezes você tem. Quem decide isso é Deus. Diga glória a Deus. Você pode hoje deitar na sua cama e Deus achar e te levar. Não fica preocupado com doença. Não fica preocupado com nada. Deixa Deus, ó, deixa Deus reinar. Deixa o Senhor reinar na sua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer. Não tenha medo de nada. Não tenha medo das más notícias. Não tenha medo das palavras negativas. Seja do médico, seja de quem confia no Senhor. Deixa Deus. Se Deus achar, você vai. Se Deus não achar que você não deve, você não vai. E o nosso pastor aí, né? Pastor Juquinha, teve infarto. Sabe o que é um infarto? Infarto daquele bravo. Foi parar no ponto-socorro entre a vida e a morte. Aí pediu para ele orar uma semana, 2 semanas orando. Era para estar na glória. Deus falou, não é agora. Deus falou, não é agora, pastor. O nome dele é pastor Josué. Está até no gênero. Está em casa, lá na cama dele, descansando. Mas era para ele partir. Se você olhar bem pelas circunstâncias, era para ele partir. Não foi. Está em casa, já vai voltar a trabalhar. O infarto é mortal. Não teve sequela nenhuma, está em casa. E oramos muito por ele. Então, fica preocupado com a morte, porque nós somos justificados pela fé. Jesus já levou a morte. Você não vai morrer agora, diga glória a Deus. Talvez você não vai morrer nem esse ano, nem ano que vem. Porque quem decide isso é quem? É Deus. Confia no Senhor, faz o que tem que fazer, trabalha, entendeu? Come o que tem que comer. Vive uma vida sob a direção de Deus. Não teme a nada. Não faça como Josué, que viu a morte de Moisés, ficou lá lamentando, chorando, e o próprio Deus foi lá chamar a atenção dele. Oxe, levanta daí, tem de bom ânimo. Meu servo é morto, mas agora é contigo. A missão agora é tua. Você agora tem que ser o dirigente desse povo. Vamos lá, ser forte o quê? Corajoso. Entendeu? Muitos casais perdem os seus cônjuges, né? O marido perde a mulher, fica caído, triste. Não é para ficar. É para se alegrar, se morrer em Cristo. Para ficar feliz de estar na glória. Tem coisa melhor do que um marido, ou uma mulher, ou um pai, ou uma mãe, ver a morte do seu familiar em Cristo. Entregou para Cristo. Diga a glória a Deus. Então guarda isso. Guarda essa palavra de hoje. Gostaria que você pegasse a folha novamente aí. Pega a folha novamente. Só que agora, nós vamos, através dessa canção, nós vamos pedir a Deus para que Deus possa reinar na nossa vida. Depois desta palavra, deixa Deus reinar. Deixa o homem reinar. Sabe quem reina na minha vida? É o Senhor Jesus. Eu não tenho medo de nada, absolutamente nada. Sabe por quê? O meu morrer é lucro. Não posso ter medo da morte, não posso ter medo da doença. Eu não vou morrer de doença. Eu sei que eu não vou morrer de doença. Mas se Deus achar que eu tenho que morrer com uma doença, que seja. Porque nós vivemos num corpo incorruptível. E quem tem que reinar nesse corpo é Jesus. Guarde seu coração. Nós vamos cantar, fica de pé, vamos cantar em pé. Vamos cantar essa música mais uma vez. Eu gostaria que todos cantassem mesmo, amém? De acordo com a letra. Eu quero que Jesus reine na sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Vamos lá, toda a igreja cantando. Senhor, eu sei que é teu esse lugar. Todos querem te adorar. Canta com fé. Toma tua direção. Oh, aleluia. Vem. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Glória a Deus. Toda igreja, vamos lá. Pode reinar, Senhor Jesus, assim Cante sim. teu poder, Teu teu povo sentirá. Que bom saber, bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Ele está aqui. reina, Senhor, nesse lugar. É para Deus reinar na sua casa, reinar na sua alma, reinar na sua igreja. Visita cada irmão, Ó meu Senhor, dá-lhe paz, dá-lhes paz interior. Ação para te louvar, desfaz toda a tristeza, desfaz toda a tristeza, incerteza e dissabor. Glorifica, fica o teu nome. ó meu Senhor, pode reinar, pede para Ele. Pode reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. que bom saber, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, nesse lugar. Pode reinar, peça o seu reinar na sua vida, peça o seu reinar na sua casa, na sua família, seus filhos, seus netos. teu poder, Teu povo sentirá. Glória a Deus. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. reina. Senhor, nesse lugar. Dá uma forte salva de palmas para esse Deus, amém? Glória a Deus, amém? Esta Deus reinar na sua casa. A folha vai ficar contigo para você cantar todo dia na sua casa, amém? Só aqui, a semana toda, eu quero que você traga essa folha domingo que vem. Eu quero que você faça uma oração aqui atrás, pedindo a Deus para reinar na sua casa, reinar na vida da sua filha, seu filho, seu neto, reinar, né, nos seus problemas que você está passando, na sua saúde, na sua vida financeira. Então, eu quero que você faça assim, minha oração, pedindo para que Deus venha reinar. E você vai assinar embaixo, vai trazer para mim domingo. Diga glória a Deus. Com esta oração, Deus vai reinar na sua vida. Quem quer, diga glória a Deus. Pode sentar, amém? Glória a Deus.